Até onde algumas culpas são necessárias, sabe? Até onde é válido mantermos certas culpas. Vou te dar um exemplo. Uma mãe que pode estar muito cansada da maternidade. E aí ela sente culpa por estar cansada da maternidade. Mas isso não quer dizer que ela não ame o filho. Mas ela está cansada. E ela se culpa por isso. E aí a gente deve se questionar. Será que essa culpa, até onde que essa culpa pode engolir essa mãe? Será que essa culpa é justa? Porque às vezes, eu estou dando esse exemplo bem aqui direcionado, bem amplo e até intenso para que vocês entendam, mas às vezes nós temos algumas culpas que a gente acaba carregando e a gente só precisa entender que tá tudo bem, sabe? Vou dar um outro exemplo. Você queria muito passar numa faculdade pública, federal, enfim, e aí você consegue passar. E aí você fica muito cansado disso, da rotina e de tudo. E aí você se culpa por estar se sentindo cansado, se culpa porque às vezes você não quer levantar para ir. Você se culpa porque você não está aguentando mais essa rotina. E aí você começa a se culpar achando que você está sendo mal agradecido. Mas será que tá? Será que você não tem o direito de ficar cansado? Será que você não tem o direito de ser humano e sentir isso? Sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes, a culpa, ela engole a gente e não necessariamente a gente precisa sentir essa culpa. Não necessariamente a gente precisa sentir isso. Vou dar um exemplo, outro, agora uma história minha. Muitas vezes eu me sinto muito cansada de internet e de certas coisas, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, mas a internet mudou a minha vida, sabe? Mudou a minha perspectiva mesmo de vida. Então será que é justo eu ficar, tô cansada, vou ter que viajar, caraca, que problemão, nossa, vou ter que entrar num avião, sabe? Nossa, que problemão, vou ter que ir gravar, nossa, que problemão, entende o que eu tô querendo dizer? E às vezes me batia, e me bate ainda, e eu acho que sempre vai existir isso, dessa culpa de que, cara, olha como a sua vida é maneira, sabe? Olha como você é abençoada. E aí, ao mesmo tempo, eu falo, tá, tudo bem, mas eu continuo sendo um ser humano. Eu continuo sendo um ser humano e eu posso ficar cansada com algumas coisas, sabe? É claro que eu não estou comparando, obviamente, entrar num avião e ir trabalhar de pegar um ônibus 6 horas da manhã. Mas eu tenho lugar de fala porque a minha vida inteira eu peguei um, né? Então, eu não vim desse local de privilégio. Então, eu entendo muito as diferenças desses pontos de partida, né? Hoje eu posso ter esse tipo de problemão, mas há algum tempo atrás a minha vida era outra. Então, hoje, muitas vezes, eu me culpo por coisas que eu falo, cara, pelo amor de Deus, você acordava às 6 horas da manhã, você pegava, era treina, entendeu? A estação ali de Bangu, sabe? E aí eu fico, né? Ficava não. E às vezes eu fico, tá, mas até onde, sabe? Até onde a gente deve se culpar? Porque eu acho que muitas vezes a gente deve se lembrar que somos humanos. Você sentir esse cansaço e essa estafa muitas vezes não vai te fazer ingrato, né? Às vezes a gente tem essa mania de que não, porque eu não posso reclamar, porque se eu reclamar disso, nananana. E não, sabe? Às vezes, uma mãe solo que tá cansada. E às vezes fala, né, dá vontade de desistir de tudo. Ah, porque essa mãe odeia o filho. Não, ela está cansada. Ela é um ser humano. Ela está cansada e ela tem direito disso. Vocês estão me entendendo? Às vezes, porque você quis tanto esse emprego e agora tá reclamando. Não, não é reclamação. É porque às vezes você não tá afim de ir. Às vezes a gente cansa. Às vezes o trabalho cansa a gente. Isso não é ingratidão e a falta de vontade de querer ter uma vida melhor e um futuro melhor. Não, às vezes é só cansaço. E a gente se culpa muitas vezes. Eu tô, caramba, reclamando de uma coisa que eu queria muito. Eu demorei tanto pra conquistar isso e agora eu tô reclamando. Não sei o quê. A culpa, ela acaba com a nossa mente. Ela acaba com a nossa vida. Então eu estou aqui para te dizer que tudo bem, muitas vezes você tá cansado, você tá com estafa mental, você tá reclamando um pouquinho. Não toda hora também, né? Porque isso não atrai energia boa. Mas tudo bem, às vezes, de você reclamar de uma coisa que você queria muito. Queria muito, muito, muito. Sabe? Às vezes acontece, porque nós somos seres humanos. E às vezes a gente sente culpa por coisas que... Será que a gente precisa pesar esse clima desse jeito?
Será que a gente precisa realmente sentir uma culpa tão acentuada? E às vezes é coisa da gente lembrar que é humano mesmo, né? E entender que a culpa... Que às vezes a culpa ela vem fora de hora mesmo, mas que tá tudo bem, a gente só tá cansado de vez em quando, sabe? Isso não significa que você odeia a sua vida. Significa que você é um ser humano. Só isso.